Paz do Senhor, vou fazer um pequeno relato da historicidade desta igreja. Sinto-me feliz por fazer parte da história desta. Cheguei aqui em 1992, ainda era igreja pequena, né, com cobertura de brasilite, e era jovem, solteiro. Essa igreja é a igreja mãe histórica. Haja vista que no início, aqui em 92, o Vilagem Campestre ainda era um pouco desabitado. Para a realidade de hoje, aproximadamente os 80% do bairro era matagal, rodeado de camas. Então essa igreja ela começou com o pastor Orinaldo. Na época, a evangelização, que era uma evangelização a pé, literalmente. Hoje, em 2025, é uma igreja histórica, a tal ponto que existe 8 igrejas só nesse bairro, né? Campestre 1 a Campestre 8, né? Vilagem 1 a Vilagem 8. Pastor Orinaldo, pastor Ronei, pastor Francisco José, homens que doaram as suas vidas, gastaram, se deixaram se gastar pela evangelização e a obra missionária aqui em Vilagem Campestre 2. O trabalho de evangelismo cresceu bastante com a chegada do pastor Ronei e começou a implantar os trabalhos evangelísticos aqui na nossa área, né? Nossa área. Não existia nesse tempo as demais igrejas, né? Como Parque das Árvores, que foi fundado no tempo do pastor Ronei, Vilagem Campestre 4, Vilagem Campestre 3 e os demais Vilagem Campestre que nós vemos hoje em toda a sua numeração. Os trabalhos eram feitos externos na casa dos irmãos, ponteados com pontos de congregações ou ponto congregacional, e assim se foi. Quando a mocidade muito ativa ia para as ruas, tínhamos trabalhos de apresentações evangelísticas, né? Teatrais também, que muito ascendeu nesse tempo, né? Com grupos de gestos feitos pelas meninas, e a coisa foi boa, né? Tanto é que nós estamos hoje nesse patamar. No Vilagem Campestre tem muita gente crente, né? Dado ao grande avanço da obra que foi feita através desses irmãos que puderam por aqui passar e dar sua preciosa parcela de cooperação. Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Estamos numa semana missionária e nada mais melhor do que falar um pouco também de uma pessoa que foi a primeira, eu posso dizer assim, a primeira missionária aqui na nossa igreja. A nossa querida irmã Maria José, e que tanto fez como um trabalho brilhante de alma para Jesus, e eu posso falar isso com uma experiência. Está aqui uma pessoa que foi evangelizada por ela e uma vida que ela ganhou para Jesus. Mas falar um pouco da nossa irmã Maria José, contar um pouco da história dela aqui no Vilagem Campestre 2, com imensa alegria, com imenso prazer. Foi dada a oportunidade para falar em memória da nossa querida irmã Maria José, carinhosamente conhecida por esta igreja como a Irmã Papai. A Irmã Papai foi uma jovem solteira que nunca casou, congregava em Coronel Paranhos. No ano de 1992 para 93, foi acometida por um câncer, tendo que ir se tratar em São Paulo. Depois de devidos tratamentos, retornou para Maceió, vindo morar na rua Arnon de Melo, próximo ao antigo terminal do ônibus. Veio congregar conosco aos 25 anos. A Irmã Papai era cheia do Espírito Santo. Ganhava almas, muitas almas para o reino de Deus. A irmã Maria José, ela tinha isso no seu coração, ela tinha uma vida vivida com Deus, um relacionamento estreito com Deus, que traduzia unicamente de ganhar vidas para Jesus. Quando tinha os cultos aqui, na época do pastor Orinaldo, do nosso pastor Ronei, ela era uma verdadeira missionária.
saía pela nave da igreja, levando vidas para o altar. Muitas vidas ela levava, trazia para a frente deste altar. E sempre não media esforço quando os pastores do presente momento convocavam a igreja para ir para a rua para o evangelismo. A irmã Papai era a primeira a se prontificar. Não media esforço. Evangelizava pelos bares, evangelizava pelas ruas, pelas esquinas. Era no ônibus, era na praça, era aonde quer que ela fosse, ela anunciava o nome de Jesus e ganhando muitas vidas para Jesus. Eu estava jogando bola em um domingo desses, e aí a irmã Maria José, ela chegou com muita ousadia do Espírito Santo e pediu licença para falar um pouco do amor de Jesus. Nesse dia eu ouvi uma mensagem muito fervorosa dela e da palavra de Deus, e nesse dia eu à noite corri para a igreja para aceitar Jesus. Detalhe, que eu disse a ela que se o Deus dela fizesse eu esquecer o futebol, eu aceitaria Jesus. Ela imediatamente perguntou meu nome e disse que eu tinha desafiado Deus e Deus iria trabalhar na minha vida e de uma maneira que eu iria aceitar a Jesus. E eu, à noite, corri para a igreja e aceitei Jesus. E ficou conosco durante 3 anos. Após 3 anos, aprove Deus recolher a serva do Senhor. No ano de 1997. Por sinal até, o Senhor recolheu ela no dia 7/9 de 1997. E mesmo depois da sua morte, o Senhor ainda salvou uma vida. Quando passou um jovem e falou: quem foi que morreu? E alguém disse: foi a irmã Papai, como era conhecida. E ali aquele moço falou: aquela moça que pregou para mim por esses dias? E alguém disse sim. E ele disse: eu não aceitei a Jesus, mas agora eu quero aceitar Jesus. E mesmo depois de morta, ela continuou ganhando almas para o reino de Deus. Era uma autêntica missionária, era uma autêntica evangelista. Então essa era a irmã Maria José, uma missionária nata. Essa era a irmã Maria José que tanto trabalhou aqui na igreja e era a única visão de ganhar vida para Jesus. Detalhe, ela tinha uma agenda que levava consigo, e nessa agenda tinha os nomes das pessoas que aceitaram Jesus, nessa vivência dela aqui entre nós. E ela apresentava essa agenda, esses nomes dessas pessoas nas suas orações de madrugada. E também no círculo de oração, quando ela vinha para o círculo de oração. E também incentivava a mocidade. Deixou na nossa memória um corinho que diz assim: cadê a mocidade que dá glória a Deus? Será que já chegaram? Cadê a mocidade que dá glória a Deus? Será que já chegaram? Mocidade cheia do Espírito Santo, calada não pode ficar, tem que abrir a sua boca, e glória a Deus ela tem que dar. A mocidade cheia do Espírito Santo, calada não pode ficar, tem que abrir a sua boca, e glória a Deus ela tem que dar. Dizer que hoje à noite, além de mim, pode ter outras pessoas que foram alcançadas pela irmã Maria José pelo Evangelho, através da nossa irmã Maria José. Essa é a história que eu falo da nossa irmã querida Maria José.